Outra coisa muito importante para poder ter um nariz bem feito para sempre, com a cicatriz mínima, tá? É a sequência da cirurgia. Eu já expliquei que a gente usa, né, em vídeos anteriores, eu já expliquei que a gente usa uma seringuinha com agulha bem fina para injetar adrenalina, para poder sangrar menos, daí usar menos cautério e ter um resultado cicatricial melhor. E falei que até nos pacientes de pele grossa, né, a gente toma cuidado de acrescentar triacinolona, adrenalina, para a gente poder minimizar a exuberância cicatricial que acontece comumente nos pacientes de pele mais grossa, né? Agora tem uma coisa muito interessante que é a sequência das coisas, né? Então é o seguinte, como é que eu faço? Porque você tem que infiltrar, né, dar as injeçõezinhas no nariz do paciente. É claro que quando ele já está sob anestesia, ele já está dormindo para ele não sentir as picadas e esperar um tempo para essa solução que você injetou fazer efeito. Não adianta você querer acabar de infiltrar e já cortar que vai sangrar. Então como é que eu faço? O paciente está dormindo, já está marcado e tudo mais, né? Eu faço a asepsia, deixo tudo limpinho, coloco uma luva estéreo, infiltro o nariz, tá certo? Enquanto isso, a minha instrumentadora está acabando de montar a mesa. Então não dá para operar antes da mesa estar toda montada. Então eu já infiltro logo. E aí eu sei que quando a mesa acabar de ser montada e quando eu acabar de vestir minha roupa cirúrgica, já vai ter dado um tempo certo para poder ter feito efeito a infiltração e a gente já operar num campo mais desprovido de sangramento. Então eu infiltro e aí eu saio, eu vou me lavar, né? Aí quando eu chego, eu levo um tempinho para me lavar e tudo, tem que colocar a roupa, tem que colocar a luva, o instrumentador acaba de montar a mesa, posiciona os campos estéreis em cima do paciente, conecta o aspirador, o bisturi elétrico e aí a hemostasia já está feita. A hemostasia é assim, a contração dos vasos sanguíneos para poder diminuir o sangramento. Então isso toda essa sequência também é importante para otimizar o nosso resultado. Uma coisa muito importante também, lógico, é a concentração, né, da solução que você infiltra no nariz da pessoa. Eu posso colocar dentro dessa seringuinha aqui, ó, uma solução a 1 para 100 mil, uma diluição mais fraca, ou eu posso colocar uma solução a 1 para 40 mil, uma diluição mais concentrada. A diluição a 1 para 40 mil sangra menos, né? Cada um prefere usar um tipo de concentração. Eu gosto de usar geralmente de 1 para 80 mil até 1 para 40 mil em alguns casos, tá? Outra coisa importante é a lâmina de bisturi, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas as lâminas de bisturi, elas vêm nesse envelopezinho aqui, ó, com prazo de validade de 5 anos a partir do momento de fabricação. Então, quando a gente está operando e tudo mais, né, a circulante de sala, que é a pessoa que atende a equipe cirúrgica, ela faz assim, ó, tá? Ela abre a lâmina para você, tá? Aí o cirurgião que já está com a luva, ele, com a luva já, pega e tira aquela lâmina. A lâmina tem que estar muito afiada. Só que existem várias marcas de lâmina, tá certo? Existem lâminas que saem desse envelopezinho já cegas. Muitas vezes eu compro a lâmina e deixo no hospital, né? A caixa de lâminas guardada, tá? Para eu poder usar, para eu ter certeza que a chance das minhas lâminas estarem bem afiadas é grande. Então eu tirei uma lâmina, montei, encaixei no cabo do bisturi e estou pronto para cortar, tá? Se a lâmina estiver meio cega, na hora que eu for fazer o corte, né, a pele vai ficar meio... ela vai sofrer a força, né? A gente vai forçar para poder fazer o corte. Isso não é ideal, porque quando a lâmina está bem afiada, você não precisa forçar nada, você já encosta e já faz o movimento, ela já corta. E quanto mais afiada a lâmina tiver, mais discreta fica a cicatriz. Então o que eu faço? Porque eu não sei se a lâmina vai estar afiada ou não, né? Como a gente tem que começar
a cirurgia, e a gente pode começar pela incisão externa ou interna, eu começo pela incisão interna. Porque aí, internamente, se a lâmina não tiver muito afiada, a cicatriz pode ficar um pouquinho mais evidente internamente, mas isso não vai ser perceptível. Então eu monto a lâmina no cabo e vou fazer as incisões internas. Se eu sentir, opa, essa lâmina aqui está meio séria, eu já troco ela. E aí quando eu for cortar a parte de fora, que é onde a cicatriz é mais evidente, eu já testei dentro do nariz, né, se a lâmina está adequadamente afiada ou não. Outra coisa, à medida que você vai cortando, a lâmina vai perdendo o corte. Então, é muito comum você trocar de lâmina várias vezes durante a cirurgia, tá certo? São tantos detalhes, né? É inimaginável, né? E o tempo que você leva para poder colocar tudo isso na sua cabeça e no automático, sem ter que pensar, tá? Outra coisa, quando você vai cortar com a lâmina, você tem que cortar perpendicular à pele, tá? A lâmina tem que fazer isso, ó. Ela não pode ficar deitada. Então você vai cortar aqui perpendicular, você não pode deitar a lâmina. Se você deitar a lâmina, a cicatriz não fica tão boa. Então você tem que estar concentrado para fazer um corte perpendicular, tá certo? Existem alguns locais em cirurgia plástica de face que o ideal é você fazer um corte deitado, tá? Em vídeos posteriores sobre outros tipos de cirurgia plástica eu vou me ater sobre esse assunto, eu vou explicar isso com mais calma para vocês, tá certo? Por enquanto, guardem isso, que a lâmina afiada é extremamente importante.